Olá, pessoal. Espero que todos estejam muito bem. Espero que todos estejam conseguindo avançar, né, nos estudos, avançar nas atividades e que tudo possa estar ocorrendo dentro da normalidade, dentro da exceção, dentro do estado de exceção que nós estamos vivenciando. Eu estou gravando essas aulas essa semana num caráter um pouco festivo, inclusive, né? Porque nós estamos na semana do estudante do direito. Então, nessa terça-feira, dia 19 de maio, é o dia do estudante de direito. Eu deixei esse poeminha aqui para os senhores se deleitarem um pouco, né? E eu espero muito que os senhores tenham a condição de estar com olheiras, tenham a condição de estar cansados, tenham a condição de estar fazendo tudo aquilo que é preciso, mas como estudantes de direito, não é? Porque com certeza a vida atrapalha muito a gente, as outras coisas ofuscam os nossos objetivos e é um momento muito interessante e importante dos senhores garantirem-se nesse processo de construção do seu futuro, né? Então, do ponto de vista da sociologia jurídica, que eu trabalho com os senhores, os três autores, talvez principais para a sociologia, Marx, Weber e Durkheim, porque estavam lá na Gênesis, todos os três foram formados em direito. Todos os três têm carreira na sociologia, na filosofia, na economia, na política, né, na ciência política, mas todos eles têm como primeira formação, a graduação deles foi também em direito. Então, são sujeitos que, por via do direito, entenderam a sociedade e com base e estão aí nas referências para a gente estudar até hoje, né? Então, é nesse caráter que eu quero começar essa aula hoje com os senhores, para que os senhores tenham, então, essa homenagem de minha pessoa, que não sou um jurista, mas que admiro muito todos os juristas, os nossos colegas professores do curso de Direito, advogados, os outros das demais carreiras jurídicas, aí, juízes, promotores, etc. E uma homenagem aos senhores que estão aí na projeção para ser tudo o que vocês quiserem ser, com base na formação do direito, na formação jurídica, ok? Então, meus parabéns a todos vocês. É um prazer ter a sua oportunidade de contribuir na sua condição de estudante de direito, né? É um prazer que eu tenho e eu fico muito feliz por isso. O nosso tema da aula de hoje, né? Nós estamos na aula 8 de Sociologia Jurídica. O nosso tema é Weber, Max Weber, né? Na última aula, nós tivemos Emile Durkheim, né, os conceitos básicos ali, a teoria do direito dele, e hoje nós então vamos estudar um pouco sobre Max Weber, né, também alemão, que desempenhou uma teoria, né, desenvolveu uma teoria sociológica no tempo dele e que é para a gente uma referência até os tempos atuais, ok? Os objetivos dessa aula, então, será identificar a sociologia do direito a partir do autor em questão, Max Weber, definir a ação social, reconhecer o processo de racionalização do direito a partir de suas fases históricas. Então, essa palavra racionalização ela vai ser um pouco recorrente, uma vez que é o ponto fundamental para o entendimento da análise da sociedade que o Weber nos propõe, nos direciona. Ok? Então, nós tivemos um tempo aí de fechamento das notas da N1, então nós tomamos um fôlego, né? Já então agora vamos dar prosseguimento aos nossos trabalhos, né? Então, aqui você tem uma imagem do Weber, né? Esse moço aqui, ele não viveu muito, ele morreu ainda jovem, né? Mas ele viveu até por volta do ano 1920, se eu não me engano. Então ele teve uma vivência até próxima do nosso tempo, né? Alguma das obras dele mais importante, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, já foi publicada pela filha dele, a filha dele que retomou, achou e é uma obra que talvez seria a primeira assim para se entender para a estrutura de pensamento desse autor. Mas aqui então a gente faz esse entendimento nessa aula, né? A gente vê os elementos que ele deixa para a questão da sociologia do modo geral, que é o modo de investigação das instituições sociais, e o direito é uma das instituições sociais que ele vai investigar, mas é garantido pelo método,
ali da sociologia propriamente dita, né? O estudo da sociedade, das instituições sociais, e, enfim, chegar até o final dessa aula hoje, né? Nós temos 5 partes, né? 5 partes, eu fragmentei a aula em 5 partes, e a última vai ser, então, o conceito de direito que o Weber propôs, certo? Então, no conjunto da obra do Weber, a gente vai verificar esses 3 pontos, né? Então, o primeiro ponto é o estudo sobre a metodologia, né? Então, como que o sociólogo trabalha para entender a sociedade? Então, aí vai separar ali o objeto, né, o que de fato ele está estudando, a sociologia, estudando a sociedade, mas o que da sociedade especificamente, né? E o método das ciências humanas, que é diferente do método das ciências da natureza. Então, aqui, o Weber veio, mais ou menos, gente, para dar uma humanizada na sociologia que o Durkheim apresentou para a gente. Então, a gente lembra lá em Durkheim que ele trata a sociologia de modo muito próximo que os outros cientistas tratam a sociologia, né? A investigação sociológica é muito parecida com a investigação da ciência da natureza. Ele precisava fazer isso. Era uma necessidade do momento em que ele vivia, porque, se não fosse daquela forma, a sociologia nunca se tornaria uma ciência para ser difundida numa universidade, porque o que estava na moda era aquele cientificismo positivista moderno, na qual ele vivia, e aí ele precisava de trazer uma nova ideia para a filosofia, e essa nova ideia tinha que ser aos moldes da ciência da natureza que ele vivia naquele momento lá. Nós já precisamos ter entendido essa questão metodológica, né, do surgimento da sociologia. Já o Weber, ele veio para dar uma resolvida nessa questão. Né? Essa questão não estava tão interessante, não estava tão clara, na medida que o Durkheim colocou, porque o Weber, então, vai dizer o seguinte: existe um método específico das ciências humanas, e esse método tem que ser levado em consideração, uma vez que dá um caráter um pouco mais compreensivo, ao passo que as ciências da natureza fazem a questão explicativa. Certo? Logo eu já vou tentar explicar um pouco melhor essa questão do limite desse vídeo, ok? Um outro ponto do conjunto da obra do Weber é os estudos históricos sobre o mundo antigo. Porque aí, então veja, está estudando sociedade, a sociedade ela não é só o que nós estamos vendo agora, né? Ela é uma sequência de situações que faz com que nós chegamos no hoje. E para entender muitas questões do hoje, a gente olha lá para o ontem, olha para o passado. Né? Então, aquela questão que eu enfrento com muitos dos senhores, né? Mas e o direito hoje? E o conceito de direito hoje? Tá, mas o direito hoje era apenas um momento. E você tem vários outros momentos anteriores aí que já estão registrados e que, na cabeça do jovem, é coisa passada, coisa esquecida, mas a gente tem que entender que é mais inteligente a gente ter os fundamentos, ter as bases muito ainda próximas de nós para a gente entender o desdobramento e até verificar qualquer uma modificação daí para frente, qual que é o fundamento disso, qual que é o sentido dessas questões, entendeu? Então, pelo menos é aquilo que a gente trabalha, aquilo que a gente entende sendo algo que é importante para vocês. É o que eu defendo e acho que é importante para vocês, e cada um, claro, vai seguir o caminho que bem entender, que mais for aprazível, que mais for conveniente, ok? Então, e o outro ponto, ele estuda desculpa, mais 2 pontos, eu tinha falado 3, mas são 4 aí. Ele estuda a sociologia da religião, propriamente dita. Então, entre todas as instituições sociais, que existem, a religião é aquela que mais garante uma formação de um indivíduo, né? Ela entra nas entranhas ali da consciência, ela consegue fazer de fato uma formação, o papel de uma instituição social. E, por último, ele faz uma grande obra que é Economia e Sociedade. É nesse ponto que ele define o direito propriamente dito, ok? Então, na Economia e Sociedade, esses 2 elementos aí juntos, ele precisa, então, de uma outra instituição que precisa ser compreendida, que é o direito que nasce para garantir essas relações econômicas e o estabelecimento da sociedade, ok? Então, nesse aspecto metodológico, nós vamos chamar essa parte da aula de metodologia. Então, ele trabalha no intuito de fazer uma distinção, uma separação entre ciências da natureza e ciências do espírito.
certo? Então, ao passo que nós temos a ciência da natureza, que são aquelas que são verificadas pela química, pela física, pela biologia e até pela matemática, então é o mundo como ele é, da forma que ele sempre foi. Não tem alteração nenhuma, né? As características de um vegetal, as características de um mineral, esses elementos estão lá, da natureza. Então, o cientista da natureza ele vai, então, investigar por meio das técnicas que são próprias à formação dele, investigar e entender o que se passa lá, e aí ele faz o quê? Uma explicação. Então, veja bem, o conhecedor, o pesquisador, o entendedor dessa realidade, analisa ali a coisa, vê todas as propriedades dela, então e essa coisa está do jeito que ela estava antes e vai continuar estando daquele jeito lá. E aí ele faz esse estudo, faz esse entendimento, e aí ele pode fazer explicações sobre aquela coisa ali. Entendeu? Então ele pode explicar porque a coisa não vai mudar. Entendeu? Ele vai poder explicar porque a coisa, o que ele sabe da coisa é aquilo e pronto. Talvez mude o quê? Alguma ferramenta interessante aí que permite que se verifique coisas que ele não verificou, alguma coisa assim. Mas a própria coisa ela não vai deixar de ser aquilo que ela está sendo para ser uma outra coisa. Então, ou seja, é um conhecimento que é fixo, é um conhecimento que já está simplesmente para ser descoberto. Depois que eu descobri, eu tenho conhecimento, eu posso apenas comunicar esse conhecimento e pronto, e fazer explicações. Agora, já a ciência do espírito, essa que ele chama de ciência humana ou a ciência social, aí o nosso objeto é outro, né? O espírito. E o espírito ele tem desdobramentos, o espírito ele não está estático, o espírito é dinâmico, é movimento, né? Então, inclusive, a própria palavra espírito, do ponto de vista religioso, liga-se com a questão do ar, do vento, né? Aquela questão de que está em processo dinâmico, né? E estar vivo é um processo dinâmico, e o que nós fazemos dessa vida está num processo dinâmico, né? Mas nós temos uma ciência que estuda isso. Mas não estuda isso de jeito nenhum pensando que é uma coisa estática, como uma rocha, como um vegetal, como uma coisa que está lá, mas é pensando de fato nesse espírito que está em projeção. Entendeu? Então, quem que vocês são hoje? Estudantes de direito. O que é isso? Isso não é nada. O que é? É um jurista já formado, né? E uma outra coisa, tipo uma pessoa que não tem curso superior, vamos assim dizer. Isso não tem curso superior e já é um jurista formado. Nesse meio aqui, você está justamente nessa fase de transição, né? Porque se você parar o curso agora, o que você é? Eu fui um estudante de direito que abandonou o curso. Não é nada, você é um cara que não tem curso superior. Pronto. Agora, se você cola grau, aí já registra uma situação na sua vida. Mas acabou? Depois que cola grau, não é mais nada além disso aí? Não, aí você ainda pode ser uma série de outras coisas, uma vez que você é um ser espiritual, um ser que tem espírito e que está em projeção, em dinâmica constante. Então, isso é um ponto que ficaria claro, deveria ficar claro para a gente, entendeu? Então, enquanto um biólogo ele analisa lá o inseto e faz todas as classificações anatômicas, enfim, desse inseto, nós, cientistas da sociedade, cientista social, analisamos o comportamento das pessoas e conseguimos fazer ali constatações, mas no campo da compreensão, ok? As ciências do espírito, elas estão para compreender, ao passo que as ciências da natureza estão aí para explicar. Eu só queria, então, deixar claro essa distinção feita aí. Agora vamos fazer mais uma distinção, né? A diferença entre o Weber e o Durkheim. A gente tem que ficar fazendo isso porque, apesar dos dois serem da ciência social, eles têm posições diferentes e essas posições são aquelas que garantem a metodologia de análise do cientista social atualmente falando. Né? Então, ora eu sou weberiano, ora eu sou durkheimiano, ora eu sou marxista. Então, são esses três que desenvolveram teorias específicas no tempo deles e que são referências até o nosso tempo atual. Então, já falei Marx aqui, porque na próxima aula será, então, o conceito de direito em Marx. Então, gente, veja bem. Lá no Durkheim, ele é positivista, nós já falamos isso, nós entendemos que ele precisava de garantir uma sociologia cientificista, positivista, porque senão ela não teria espaço na universidade, certo? Lá, o Durkheim verifica a história, né, a nossa existência histórica, os nossos registros, a nossa existência histórica, ele verifica isso como um processo universal, ou seja, a história minha não é diferente da história sua. A história é da humanidade, ou
diria-se, a história da sociedade, no modo geral. E essa história da sociedade, então, ela tem uma única questão de que não tem uma distinção entre os indivíduos. Simplesmente eu sou o quê? Eu sou um negro, né? Então tem toda a história da negritude que eu estou assumindo. Eu sou um professor, então tem toda uma consciência de classe de professor. E tá entendendo, gente? Esse é um ponto de vista durkheimiano que se verifica a partir dessa situação. Então, leva-nos a ter o quê? Generalizações, e a partir das generalizações eu posso fazer as comparações entre as amostras. Não sei se ficou claro, mas se não ficou claro, vocês sabem muito bem que vocês podem entrar em contato conosco. Né? Já o Weber, então, ele parte do ponto de vista do idealismo. Né? Então, enquanto o positivismo ele tem essas ideias um pouco mais dedutivas mesmo, de chegar a uma conclusão com base naquilo que está posto e pronto, já o Weber tem mais a ideia, o posicionamento dele é um pouco mais no idealismo, no sentido de que a gente pode fazer processo de reflexão. E a história, nesse caso, ela não é uma uniformidade como Durkheim via, mas a história, então, verifica a questão da diversidade das formações sociais, né? Então, tá, eu sou um negro, tenho um grupo de negros, eu sou um negro, tenho um grupo de professor, eu sou professor, mas isso não me faz igual aos demais negros, não me faz igual aos demais professores, entendeu? Então, tem as distinções, tem as diversas formas de ser que eu assumo e tem as diversas formas de ser que eu rejeito. E isso, então, eu faço a minha história, eu não faço a história da classe dos professores, eu não faço a história dos negros, entendeu? Então, esse é o ponto de vista dele, no sentido de que a questão da diversidade, a especificidade da amostra faz toda a diferença, ok? Entendeu? Então, seria como que um biólogo, vamos ficar no exemplo do biólogo, vai lá num formigueiro e pega lá 10 formigas, né? E aí ele vai falar, não, essa formiga é a fulana de tal, essa outra formiga é a ciclana, essa beltrana, separaria cada uma delas. E a gente sabe muito bem, do ponto de vista da biologia, que formiga é formiga, né? Formiga é formiga. Não tem diferença para fazer. Mas a sociologia não estuda formiga, estuda a sociedade. E a sociedade é formada por quê? Por seres humanos. E aí, entre os seres humanos, né, eu tenho o fulano, ciclano, beltrano. E mais que isso, eu tenho fulano hoje, eu tenho fulano ontem. E o que será do fulano amanhã? Não sei, mas o fulano está na projeção de ser aquilo que ele bem entender. Ok? Então, esse é o ponto inicial aqui dessa fala, dessa aula de hoje, sobre a metodologia weberiana. No próximo vídeo, a gente vai, então, logo abaixo, e você vai seguir, nós vamos verificar as questões acerca do objeto mesmo de estudo do Max Weber. Ok? Então, um prazer estar com vocês e feliz dia do estudante de direito. Então, logo a gente segue no próximo vídeo.